Olá pessoal, tudo bem? Patrícia Pereira César, sócia assessora da Zao Investimentos, e hoje eu estou aqui para passar para vocês as informações do panorama de mercado do mês de julho. Então, lembrando que no panorama a gente sempre vai entender as informações mais relevantes do mês passado e como é que essas informações podem continuar impactando a parte de ações, então somente a parte de renda variável, ao longo deste mês. Antes de mais nada, quero lembrá-los, a gente sempre deixa disponível no nosso site todos os relatórios que a gente mostra aqui nos vídeos. Então, para vocês acessarem, basta vocês virem em zao.com.br, clicarem aqui na parte superior do site em relatórios grátis, que logo em seguida vocês já vão ter acesso a essa página. Basta vocês acessarem a parte de economia, que o relatório do panorama já vai estar disponível ali para vocês. Com relação às informações que a gente teve no mês de junho e que a gente tem que continuar acompanhando agora no mês de julho. O que é importante? Em primeiro lugar, vamos recapitular de como é que o mercado fechou. Então, a gente teve uma alta bastante substancial do Ibovespa. O Ibov subiu 8,76% ao longo do mês de junho. Isso não aconteceu exclusivamente aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, o S&P 500 fechou com uma alta de 1,84% e na Europa, a gente teve uma alta do Eurostock de 4,19%. E isso tudo acontecendo ainda com as dúvidas que a gente tem com relação ao coronavírus, com relação aos impactos na economia e também de uma possível segunda onda. Mas ainda assim, como a gente já está trabalhando com fatos mais reais, a gente está conseguindo enxergar um pouco mais de indicadores econômicos, então o mercado começou a ter um pouco mais de liberdade para conseguir trabalhar. Outro ponto importante que a gente teve no mês de junho, a gente teve mais um corte da taxa Selic aqui no Brasil. Então, a partir do momento que a gente tem uma taxa de juros tão baixa, a gente hoje está em 2,25%, a gente sempre pensa primeiro no impacto que a gente tem diretamente na parte de renda fixa. Então, poxa, vou começar a ganhar menos nos meus títulos de renda fixa. Entretanto, a taxa de juros ela impacta diretamente também a parte de renda variável. Então, o primeiro ponto que a gente tem a gente tem hoje muitos investidores que têm único e exclusivamente ativos de renda fixa que devem começar a buscar mais alternativas, então a renda variável acaba sendo uma alternativa para isso. E aqui a gente está falando de investidores de todos os perfis. Então, investidores que vão ter as suas economias, a gente vai ter grandes fortunas de famílias, então a gente tem uma quantidade bem grande de capital que ainda está na renda fixa, que a gente pode ter uma alocação na parte de renda variável. Para vocês terem uma ideia, a XP trabalha com um panorama de uma migração de 5% de tudo que a gente tem na renda fixa para a renda variável. Então, um percentual bastante pequeno, sendo bem conservador. Então, esse valor chegaria a aproximadamente 1 trilhão de fluxo positivo para o Ibovespa. Então, a gente deve continuar vendo com uma grande possibilidade a entrada de novos investidores no mercado de renda variável. Outro ponto importante com relação à taxa de juros, quando a gente vai pensar na parte de renda variável, então os impactos que a gente tem é com relação ao dividend yield. Pela primeira vez, o dividend yield, então a média que a gente tem de distribuição de dividendos do Ibovespa, ela é superior à taxa de juros, então superior ao que a gente tem hoje de CDI, que vai ser na casa aí de 2,25%. Então isso acaba sendo muito positivo, né? Na teoria, se a gente fosse desconsiderar qualquer tipo de oscilação dentro das ações, não que isso seja possível, apenas na teoria, se a gente fosse considerar somente a distribuição de dividendos das empresas do Ibovespa, a gente já teria um ganho maior do que deixar o nosso dinheiro rendendo 100% do CDI. Claro que aqui a gente tem que tomar cuidado, a gente tem a oscilação do principal, é só apenas um comparativo com relação à parte de distribuição de dividendos. Na parte das empresas, efetivamente, a taxa de juros também tem impacto, porque se a gente for pensar, isso vai fazer com que a gente tenha mais benefícios para que as empresas cresçam. Faz mais sentido a gente ter um investimento dentro das empresas da economia real, que também são as empresas que a gente tem disponíveis aqui na Bolsa, então fazer com que elas cresçam. Elas vão ter mais capital, vão buscar mais dinheiro e vão investir nos seus próprios negócios. E como é que isso impacta, dentro dali das alocações da Bolsa? Quero mostrar aqui para vocês, então a gente já falando diretamente das ações, eu estou aqui mostrando a performance das ações da Bolsa ao longo do mês de junho, então as maiores e as menores. A gente tem aqui ações que subiram muito ao longo do mês de junho. Então a gente teve ações como, por exemplo, BTG, Gol, Azul, que subiram aí 40%, 50%. Dentro aqui do relatório completo, vocês vão ver que a XP comenta, inclusive, para que a gente tenha um pouco de cuidado na hora de fazer a distribuição das ações dentro das nossas carteiras. Por quê? Ela não está dizendo que a gente não pode ter novas altas dessas empresas que tinham caído muito anteriormente. Só que na média, no histórico que a gente tem do Ibovespa, a parte mais substancial do índice, ela é feita por ações de empresas maiores. Então, em empresas que não são essas empresas que
as que caíram muito e que têm mais chance de subir, ou as empresas que estão ali muito baratas, digamos assim. A gente acaba tendo as outras empresas que compõem uma parte maior do índice. Então, ela comenta aqui sobre ter cuidado nessa distribuição, né? Não deixar somente ações na carteira dessas que, caiu muito, vou acabar comprando, mas ter também uma parte mais forte, digamos assim, e ter essa distribuição dentro da carteira. Então, aqui só como informação, algumas das ações aqui que mais subiram ao longo do mês passado. Com relação à distribuição da carteira de ações da XP. Então, lembrando que a gente tem essa carteira, a gente depois vai ter um vídeo. A gente já tem um vídeo específico falando da carteira de ações, que é sempre o Flávio que faz, mas de uma forma resumida, o que a gente teve aqui de informações? A carteira subiu um pouquinho menos do que o Ibov, agora no mês de junho, e a gente teve aqui algumas alterações na carteira. Então, no mês de junho, a gente teve a mudança, entrada de Gerdau e entrada de B3, e a saída na carteira de JBS e Suzano. Então, a gente teve algumas alterações, deixando então a composição da carteira de julho com as ações da B3, Banco do Brasil, CESP, Gerdau, Iguatemi, Ezetec, Lojas Americanas, Localiza, Vale e Vivara. Então, a gente tem aqui dentro dessa composição uma distribuição entre ações que caíram bastante, ações que podem aproveitar uma retomada econômica maior, por exemplo, Localiza, por exemplo, Iguatemi, Vivara, e ainda ações um pouco mais fortes, digamos assim, com a parte da Vale, da CESP. Então, a gente vai ter ali uma distribuição com relação a essa divisão, que era exatamente o que eu estava falando antes para vocês. Apenas um adendo, a XP continua com a sua perspectiva de Ibovespa chegando no final do ano na casa de 112 mil pontos. Então, essas as informações que a gente teve, que a gente tem que continuar acompanhando. A XP continua bastante positivista, né? Claro que a gente vai ter esse positivismo sempre sendo adequado às novas notícias que a gente vai ter, às novas informações com relação à economia real. Lembro que daqui a um pouco a gente já vai começar a ter os balanços das empresas do próximo trimestre, então do segundo tri, também devem continuar mostrando um impacto bastante grande com relação ao coronavírus, então todo o distanciamento que a gente teve, a economia bastante fechada, mas isso, na teoria, já é algo que o mercado está precificando. Eu não estou dizendo que o mercado não vai cair, volatilidade a gente deve continuar tendo, mas o mercado de alguma forma ou de outra já entendeu que esse impacto vai acontecer. Então é importante a gente também entender que talvez a gente passe por momentos em que a economia real não esteja lá aquela grande maravilha, ainda a gente esteja numa recuperação bastante lenta, o PIB bastante baixo, tanto esse ano quanto o ano que vem, mas dentro da bolsa a gente pode já ter um movimento talvez mais positivista, entendendo que o mercado já está acreditando em todos esses fatores já incluídos dentro das análises de risco. Então lembrando que para quem ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, para vocês se inscreverem, lembrando que a gente também tem uma mesa de renda variável específica aqui no escritório, então ela está disponível entre diversas categorias para atender os investidores diretamente, tanto na parte de operações diretas, então investidores que fazem as suas próprias operações dentro do mercado e precisam de algum tipo de suporte, investidores que querem acompanhar carteiras recomendadas, por exemplo, investidores que acompanham operações estruturadas. Então a gente tem uma gama bastante grande de acompanhamento nessa parte de renda variável, como vocês podem ver pelos vídeos, inclusive, que o Flávio faz junto com vocês. Lembro também que a gente tem uma lista de distribuição no Telegram, onde a gente manda informações relevantes sobre o mercado, economia, títulos que estão sendo lançados, fundos, para que vocês fiquem bem informados ao longo do tempo. Para quem ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, para vocês se inscreverem, deixarem um like no vídeo, compartilhar para que a gente possa atingir mais pessoas e que a gente também possa auxiliar mais investidores a investir melhor. Como vocês sabem, a gente está sempre à disposição para auxiliá-los. Um grande abraço e até mais!